Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, e hoje nós vamos estar dando continuidade a respeito da regulagem de pulverizadora parte 2. E nós vamos estar falando sobre os ajustes iniciais para a regulagem do equipamento. Muitos nem imaginam por que serve essa cordinha, essa carretilha aqui. É para determinar a altura da aplicação. Mas qual a altura ideal? A altura ideal é que do bico até o teu objetivo é 50 centímetros. Tá? Por exemplo, se eu vou aplicar no chão uma trifluoralina, eu tenho que estar a 50 centímetros do chão. Aí eu tenho que descer ela aqui, ó, regulagem. Tá? Se eu tenho um capim alto, qual que é a altura? Da ponta de cima do capim até o bico, 50 centímetros. Vou imaginar que eu vou aplicar um milho que está na altura limite da entrada do trator. A barra tem que estar alta. Por isso que tem isso aqui, ó. Eu levanto aqui, a altura que eu quero, tiro esse gancho e coloco aqui, tá? Olha, eu coloco aqui, pronto, tá? Por isso que tem isso aqui. Muita gente não imagina. Ou seja, a altura do bico sempre a 50 centímetros do alvo, da onde você quer chegar com a aplicação. Outro ponto importante para checar é a distância do bico. Existem diversas distâncias que você pode adotar. A que se utiliza geralmente é meio metro, a distância entre bico. Quando eu começo, eu pego aqui o meio do trator, tá? Tá aqui, ó, o meio do trator. O primeiro é 25 para cá, tá certo? E aqui, onde eu marquei o meio do trator aqui, 25, tá? 50 centímetros. A partir do momento que eu marquei os dois primeiros, do meio do trator 25 para cá, 25 para lá, agora é cada meio metro, tá? Meio metro, eu pego a diferença aqui, ó. Meio metro, aqui depois a gente vai fazer alguns pequenos ajustes, hein? Meio metro, isso aqui vai ter que ser substituído. Meio metro, aqui deu um pouquinho menos, por causa que vai ter que ser substituído. Meio metro, ó, mais um pequeno ajuste. Ou seja, isso é uma coisa importante, porque se eu tiver com o bico mais próximo, vai acumular. Concorda, Jonas? Sim. E vai cair mais produto, vai acumular. Eu vou ter muito produto. E se eu tiver um bico muito longe, o encontro deles vai cair menos produto, ok? Então, regulagem, acertar exatamente meio metro entre os bicos. Pega metade da bomba, 25 para lá, 25 para cá é a partida. Depois, meio metro até o final. Uma coisa importante é que todas as barras tem que ter o bico da mesma cor. Por exemplo, aqui, ó, um bico vermelho, um bico amarelo, tá? A cor do bico, ela significa a vazão do bico. Para você ter uma ideia, o bico vermelho, ele trabalha com o dobro da vazão do bico amarelo. Ou seja, numa situação normal, esse bico aqui está caindo o dobro do que o bico amarelo. Então, sempre trabalhar com todos os bicos da mesma cor. Lembrando, a cor diferente não é por ser mais bonito, não. É que cada cor tem um código e representa uma vazão. Agora que nós já tiramos todos os bicos, a gente vai ligar o pulverizador e assim, dar uma lavada geral. Fazer com que caia água aqui sem os bicos. Para dar uma limpeza, se tiver alguma sujeira dentro, vai limpar. Vamos lá, Jonas. Um pouco de cada lado. 1500 RPM. Ok, só para uma limpeza geral. Agora. Ok. Lembrando que nós estamos trabalhando com água aqui, tá? Ok. Agora nós vamos colocar os bicos e nesse caso aqui nós vamos estar trabalhando com os bicos novos. O Jonas fez uma pergunta aqui muito importante que passa despercebido. Ele viu que estou trabalhando com uma
peneirinha aqui com o filtro azul. E ele falou: Rodolfo, a cor do filtro também tem a ver? Sim, tem a ver, porque a cor aqui do filtro, ele determina qual é a espessura da malha. E para cada vazão de bico, eu tenho que ter a malha certa do filtro, tá? Ou seja, não é simplesmente qualquer filtro para qualquer bico, tá? A malha correta. E agora, Jonas, vamos alinhar os bicos? Vamos. É interessante que o pessoal acha que alinhar o bico é deixar desse jeito aqui, ó. Tudo reto, paralelo à barra. Mas não, essa é a maneira errada. Por quê? Se está tudo paralelo, os dois leques se encontram no meio e aqui eles se encontram e caem aqui e dá uma maior concentração. Para que os dois leques não se encontrem, eu preciso dar uma pequena deflexão sempre ao mesmo lado. Aí, ó, em vez de ele bater, se eu der uma pequena deflexão ao mesmo lado, ó, ele não bate. Ele passa um do lado do outro, tá? Rodolfo, e quanto que é isso? Bom, eu posso falar que é 12 graus essa deflexão. Mas existe essa chave aqui, que é a chave própria para isso. Tá vendo que ele tem esse encaixe aqui, ó? E ele já tem uma inclinação, esse encaixe? Tá vendo aqui, ó? Essa inclinação é exatamente a inclinação do bico. Eu vou agora colocar, ajustar a inclinação do bico por isso aqui. Tá? Como que eu faço? Olha aqui, ó. Eu coloco o bico aqui, encaixo, e aí eu acerto paralelo a chave com a barra. Tá? O que é importante? O importante é que em todos os bicos eu use a chave na mesma direção. Eu estou usando a chave para cá, aqui, ó. Em todos eles, a mesma posição da chave. Paralelo aqui, já deu a inclinação ideal no bico. Inclinação ideal no bico. Tá? Ó, aqui é pouca coisa. Inclinação. Tá? O que eu não posso fazer, por exemplo, eu vim inclinando aqui, né? Aí, sem querer, eu pego a chavinha e faço aqui, ó. Aí, o que que vai ser? Aí vai ficar ao contrário. Aí, em vez de ficar desse jeito, vai ficar exatamente o contrário aqui, tá? Então, como eu comecei aqui, eu preciso repetir em todos eles, ó. Sempre a mesma posição da chavinha até o final. Essa chave aqui você encontra, por exemplo, no representante da Jato ou outro equipamento. O que eu vou colocar aqui no vídeo é o código da loja, do fabricante, porque tem muitos representantes que não conhecem a chavinha e têm dificuldade em achar. Então, aqui vai estar aparecendo aqui o código para você pedir na loja, no fornecedor de peças para equipamento. Fala, olha, eu quero a chave de alinhamento do bico, tá? É esse número aqui. Para aplicação, essa barra, ela tem que estar no nível, tá? Como você pode ver, ela está inclinada, tá? E aí, a pessoa, o tratorista, ele tem que ficar ajustando toda hora ali na manivela? Não. É por isso que existe essa corda de descanso, tá? Nós vamos regular o comprimento dela aqui. Ó, eu vou deixar aqui no nível. Ó, Jonas, acerta lá e fica a corda lá. Tá? Pode ficar bem. Ó aqui. Tá no nível? Ok, né? Aqui é um pouco que a barra tá torta aqui, mas ela tá no nível, tá? Ou seja, Jonas, pega a manivela lá. A partir do momento que eu ajustei essa corda aqui, o tratorista, puxa aqui. O tratorista no campo, pode puxar mais. O tratorista, ele não precisa se preocupar com a altura. Por exemplo, ele vai fazer uma curva, vai passar alguma cerca, que tá com a barra alta, depois você desce, pode descer, Jonas. Até onde? Você desce até isso aqui, ó, pode... Aí, ó. Ele já sabe que tá no nível, tá? Por isso que essa corda aqui de descanso, ela é feita para quando ele solta tudo lá, ele nem precisa reparar se tá no nível não. Esticou aqui, tá no nível. Mas tem que fazer o que a gente fez lá, tem que fazer a regulagem primeiro, tá? Algo também importante que facilita a vida do operador. Jonas, próximo passo, o que é agora na regulagem? Ligar o trator, o pulverizador, para ver se o leque tá tudo
se tá tudo perfeito, se não tem leque entupido. Desalinhado. Tá. O leque ele tem que estar bem perfeito. Vamos lá então. 1.500. Como a gente sempre vai trabalhar 1.500, toda a verificação aqui, 1.500 RPM. Como o Jonas falou, nós vamos verificar agora. Gente, eu estou fazendo isso sem luvas porque foi lavado o tanque e está com água, tá? Porque eu vou estar checando o leque. Aqui, ó. Tudo perfeito, ó. Aqui tem uma corda atrapalhando. Ok? Se tivesse algum defeito no leque, que ele fizesse alguma coisa assim, por exemplo, no bico, ó. Se o leque tivesse entupido, geralmente acontece alguma coisa assim, ó. Tá? O leque não está perfeito, desse jeito perfeito. Leque perfeito, tudo ok. Agora, vamos finalmente fazer a regulagem. Viu? Como o vídeo está ficando longo, nós vamos dividir. Então, se você gostou desse vídeo aqui, nós vamos dar um presente para você, tá? Nós vamos estar dando de presente para você um e-book que nós fizemos sobre regulagem de pulverizador. Tudo isso que nós falamos aqui vai estar no e-book, tá? Isso é gratuito, hein? É de grátis, tá? Mas para isso você tem que o quê? Você tem que mandar uma mensagem pra gente. Rodolfo, eu quero o e-book sobre regulagem do pulverizador, tá? E, além do que também, nós vamos ter um outro e-book, que é um e-book mais completo, que é sobre regulagem de pulverizador tratorizado, regulagem de bomba costal, que muita gente não sabe, mas se regula bomba costal. Vai ter regulagem de calcareadeira ou calcareadora, e vai ter também a regulagem de adubadora, tanto a adubadora de pêndulo quanto a adubadora de hélice. Já esse e-book completo sobre a regulagem de todos os equipamentos custa R$ 58. Se você tiver interesse, manda também nos comentários: Rodolfo, eu quero comprar o e-book de regulagem de todos os equipamentos. Então, quem quiser o e-mail gratuito de regulagem de pulverizador, deixa lá o teu e-mail, coloca o teu e-mail nos comentários, né? Deixa o teu e-mail para a gente estar enviando o e-book gratuitamente e fala: Rodolfo, eu quero o e-book da regulagem do pulverizador.